Olá, meus caros amigos, caros alunos, estamos aqui para mais uma das resoluções comentadas dos nossos exercícios de vestibulares. Agora, um exercício muito importante, lá da Estadual de Ponta Grossa, Paraná, 2017. Um exercício que fala tanto da parte teórica das leis de Kirchhoff, como ele também cobra a análise do circuito. Então, é um exercício extremamente importante para você estudar. Principalmente quem vai para a segunda fase tem questões de física na segunda fase, ou mesmo para aqueles alunos que vão prestar escolas militares, tá bom, gente? Muito importante, aí fica a dica desse exercício para você, tá? Ele não é um exercício típico de FUVEST, Unicamp, Unesp, primeira fase. Não, primeira não, muito menos Enem, tá? Ele é um exercício para a segunda fase física ou para quem provavelmente vai prestar em uma escola militar, tá bom? Vamos ler ele então. As ramificações presentes nas redes elétricas transformam um circuito complexo, de fato. Como existem vários caminhos fechados para que a corrente percorra, né, com geradores, receptores e resistores, há uma possibilidade muito grande, né, pessoal, de caminhos, de alternativas. Então ele fala que uma possibilidade para a compreensão do que o circuito é empregado são as leis de Kirchhoff, né? Não tem a menor dúvida. As leis de Kirchhoff é a solução mais adequada aqui. Com base na figura ao lado, que eu coloquei abaixo, mas ela está aqui ao lado, coloquei para deixar mais espaço, na qual os geradores e receptores são considerados ideais, assinale o que for correto. Então, nós temos que fazer uma análise de cada um. Tem exercício teórico aqui, tem exercício envolvendo cálculo analítico. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, exercício teórico, né? A primeira lei de Kirchhoff decorre do princípio da conservação da carga elétrica e a segunda decorre do princípio da conservação de energia, perfeitamente. Quem não lembra, pessoal, a primeira lei de Kirchhoff, ela fala da lei dos nós, onde a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Isso, lembrando do conceito de corrente elétrica, o que é corrente elétrica? É carga que atravessa um condutor pelo tempo, tá certo? É coulombs por segundo, o ampere é coulombs por segundo, não vamos esquecer disso. Então, sim, pessoal, nós estamos falando em cargas elétricas em movimento, isso é corrente elétrica. Então, há uma conservação da quantidade de corrente que entra ter sido igual à quantidade de corrente que sai de um nó. Bom, o que é nó? O ponto de derivação. Tá? Por exemplo, aqui no circuito, isso aqui é um nó. Muito bem. Galerinha, segunda lei de Kirchhoff decorre do princípio da conservação de energia. Isso é fato, né? Nenhuma energia se cria, nenhuma energia se perde, ela só vai se transformar. Então, toda energia fornecida por este gerador, né, pessoal, ou por este gerador, que estão em paralelo os dois aqui, ela tem que ser consumida pelos resistores ou pelos caras que atuam como receptor no circuito, né? Dependendo da análise que você for fazer. Sim, então, o que Kirchhoff diz? Ele diz que toda energia gerada no circuito ela tem que ser consumida. Então, se você pegar a somatória das tensões em todo o circuito, ela tem que ser nula. Okay? Portanto, você vai ganhar aqui um Vzinho de vitória, de verdade. Tá bom? Primeira questão. Vamos lá, primeira proposição, né? Segunda proposição, Todai, o que ele fala na segunda proposição? Gente, segunda proposição, ele diz que três geradores presentes no circuito, eles têm 220, 220 e 220 volts. Opa! Aqui eu tenho o G1, né? Aqui eu tenho o G2, né? O G2. E aqui, turma, aqui não é G, galera. Isso aqui é um receptor, tá? Por quê? Por que que ele é um receptor? Porque ele é menor, né? Outra coisa, só de bater o olho você já vê que está errado, que ele está falando que o E3 é igual a 220. Não, pessoal, ele vale 80, né? Outra, ele está funcionando aqui como um receptor, não como um gerador, tá? Aliás, esse gerador do meio, ora ele é gerador, ora ele é receptor também. Se você for olhar do ponto de vista do 220, eles estão em paralelo, né? Mas ele pode funcionar aqui como um receptor, tendo em vista que você tem aqui, ó, mais e menos. Você tem aqui mais e menos. Então, quando você vem com uma corrente elétrica aqui, ó, mais, né, pessoal, para mais, ele funciona como um receptor, ok? No caso de geradores em paralelo, eles têm a mesma tensão. Agora, o 80, em hipótese alguma, né, galera? Ele tem toda a carinha de ser um gerador. Tá? Ele vai roubar a carga dos outros. Tá bom? Então, aqui no E3, o 220,
ele vai merecer um sinalzinho de F, ok? Uma letrinha de F aí de falso. Quarta proposição. O módulo da diferença de potencial, DDP, no ramo central vale 150 volts. Ora, pessoal, ele quer saber entre os pontos A e B do circuito qual é o valor da tensão. Bom, complicou um pouco a minha vida, porque eu vou ter que descobrir as correntes para chegar na tensão, porque eu só tenho resistência. Tá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar aqui duas malhas. Tá? Nós vamos criar aqui para a proposição 4 uma malha da esquerda e uma malha da direita, tá bom, gente? Então, por quê? Porque eu vou ter aqui uma corrente I1, tá? Que ela vai circular por aqui, ó. Sobe aqui, vem para cá, pegar bem no meio do ônibus aqui, ó. Tá? Ela vai descer por aqui e vem passar para cá, que essa corrente aqui é chamada de corrente o quê? Você está dando para ver que está meio pequenininho? Vou aumentar o tamanho aqui. Pronto, I1. Tá legal? E nós vamos ter uma corrente em azul aqui, de outra cor, que é a I2, tá? A I2, ela vai gerar, porque aqui ele funciona como um gerador, né? Ela vai sempre do menos para o mais, lembra disso, gente? Só que quando ela encontra esse carinha de 80 aqui, ó, não tem jeito, né? Ela vai ter que vir contrária a ele. Por isso que eu falo que esse cara aqui não é um gerador, é um receptor, né? Tá? Então, ela sobe. Então, o que nós temos de interessante logo de cara nesse exercício é que enquanto o I1 desce, o I2 o quê? Sobe. Então, a corrente total no ramo AB, ela é a diferença entre o I1 e o I2, deu para perceber? Tá? Muito bem. Então, nós vamos dividir isso aqui em dois ramos, galera. Vamos primeiro trabalhar com o ramo da esquerda, tá? E depois a gente trabalha com a malha da direita, tá bom? Então, na malha da esquerda, o que eu peço para você tomar muito cuidado antes de sair montando a equação rapidinho, pessoal? A maioria dos alunos erram esse exercício porque eles só enxergam o caminho vermelho, tá vendo? Ó? Mas eu vou contar para você que como este ramo ele está no centro, ele ora tende para a esquerda, mas ora ele pende para a direita. Exatamente, turma. O ramo do centro, você vai ter que fazer a somatória das correntes que descem, né, pela esquerda, mais a somatória das correntes que sobem pela direita. Olha que loucura, pessoal. Mas como nós não estamos falando de corrente, né, Todai? Nós estamos falando de tensão, como é que ficaria? Bom, tensão elétrica num gerador, você sabe que ela é do menos para o mais, tá? Tensão elétrica na resistência é o inverso. Ela vai vir para baixo, ela é contrária, ela é negativa. Aqui também ela é negativa, né? Aqui também, né, como a corrente está descendo, ela vai ser negativa. Aqui também a tensão é negativa, tá bom? Então todos os azuis aqui vão ficar negativos. Agora peço para você tomar bastante cuidado no azul que eu vou desenhar da direita, o azul claro. Em relação ao I2, a corrente está subindo, não está? Então a tensão em relação ao I2, ela está o quê? Descendo. Então em relação ao I2 aqui, pessoal, ao I2, ela vai ter sinal contrário, ela é positiva, ela está no mesmo sentido do gerador, tá? É aí que você tem que tomar um baita de um cuidado, porque com certeza é onde o bicho pega, tá? Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 resistores que são negativos. Mas eu tenho 2 resistores que do lado direito se comportam com tensão positiva, porque estão no mesmo sentido do gerador. Todai, não estou conseguindo visualizar isso. Tudo bem, vamos para a equação. A matemática resolve nossa vida. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, positivo, ele é um gerador. Do menos para o mais, você sempre vai colocar mais, tá bom? Então, mais 220. O resistor sempre é um consumidor. Então, menos 15 vezes I. Por que 15 vezes I, Todai? Porque tensão, gente, U, pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI, tá? Então, quando você quer calcular a tensão, você pega a resistência vezes a corrente. A gente tem que isolar a corrente aqui, tá? Muito bem. Então, menos 15I. Aqui, menos 5I. Aqui, menos 10I. Depois, tem o 220 da tensão aqui, né, da fonte do meio. Esse 220 que ele ia alertar você, pessoal, que como eu vim do menos para o mais e agora eu estou vendo do mais para o menos, aqui eu tenho que colocar negativo. Tá bom? Toda vez que você entra pelo mais e sai pelo menos, você tem que inverter o sinal. Tá bom? Resistência de novo, negativo, menos 10. E aí tem aluno que para aqui, galera. Aqui ele para, ele achou que acabou. Né? Professor, eu já não fiz essa malha? Não, galera. Você esqueceu do ramo central, que ele tem parte da esquerda, mas ele tem parte da direita. É isso que dá um nozinho na cabeça de vocês, tá?
Eu tenho que ver que no ramo central também vem uma corrente aqui, pessoal, proveniente de I2. O I2 está subindo. Só que se a corrente do I2 está subindo, a tensão ela é para baixo, ela é negativa, tá? Então nós vamos pegar aqui, pessoal, uma tensão que é contrário à corrente, né? Tensão que é contrária à corrente. Só que tem uma coisa, nós temos adotado que a tensão no sentido horário é positivo, não foi? A tensão no sentido horário é positivo. Então, gente, aqui, ó, ela está no horário, então ela vai ser positiva. Então vai ser o quê? Mais 10 mais 10 Então, essas duas bonitinhas aqui, ó, mais 10 e mais 10 eu queria que você prestasse muita atenção, vou colocar um asterisco aqui, porque essas duas tensões aqui, elas vêm da malha da direita, pessoal. Não é da malha da esquerda, não. Mas que também pertence ao resistor, afinal de contas, nós temos um resistor que hora ele está olhando para o lado esquerdo e hora ele está olhando para o direito. Em outras palavras, brincando, né? Ele está se comportando como um resistor camaleão ali, pessoal. Hora ele vira para a esquerda, hora ele vira para a direita. Quando ele está para a esquerda, ele está sentindo a corrente de I1. Quando ele vira para a direita, ele sente a corrente vinda de I2. Tudo bem? Maravilha. Vamos dar uma melhorada nessa equação matemática? Fácil, né, pessoal? 220 a gente corta com 220, tá bom? Vai ficar 15 mais 5, 20 mais 10, 30 mais 10, 40. Menos 41 mais 10 mais 10, 20. 22 igual a zero. Vamos dividir o 40 por 20, vai dar 2, então nós temos que o I2 é igual a 2I. Por exemplo, nós sabemos que a corrente do I2 ela é o dobro da corrente do I1, tá bom? Beleza, né? Fechou. Como é que eu descubro o valor da corrente? Galera, você vai ter que ter mais uma equação, tá? Duas equações, duas incógnitas. Então, não dá para resolver com uma equação só. Bora fazer a equação da malha direita, tá bom? Vamos para a malha direita agora, turma? Vamos para a malha direita com o mesmo pensamento. Só queria que você, agora, tomasse um pequeno cuidado. Deixa eu apagar aqui para a gente estudar direitinho aqui, senão vai ficar muito bagunçado para você entender. Apagar aqui. Senão você vai ficar doidinho para entender o que está acontecendo aqui, né? A gente apagar. Muito bem. Agora aqui já dá, aliás, acabei apagando até demais, né? Porque aqui, na verdade, esta corrente, eu podia deixá-la desenhada aqui, né? A corrente que sobe aqui. A corrente aqui é a corrente I2, tá? Enquanto que esta corrente que desce é a corrente I1. Bom, nós vamos olhar agora com enfoque para a direita. Galera, o que eu queria te mostrar é que no enfoque, olhando para o lado direito, esse cara não tem um comportamento de receptor. Esse gerador interno agora 220, ele passa a ser um gerador, tá? Então aqui você tem menos e aqui você tem mais. Então você vai somar 220, tá bom, gente? Agora ele é o gerador, tá? Quem é o receptor, Todai? Agora o receptor é o 80, tá? Esse cara aqui do meio agora é o gerador e esse cara da direita é o receptor, tá bom? Muito bem. Então mais 220. Depois, Todai, eu passo pelo resistor de 10. E isso, agora a queda de tensão é contrária, né, turma? E isso, a queda de tensão é contrária à corrente. Então, menos 10 e 2. Bom, sobe por aqui. Se a corrente está descendo no sentido horário, significa que a tensão é no sentido anti-horário. Então, é menos 6 e 2. Legal? E aqui, Todai, você está entrando pelo positivo, né, bro? Quando você entra pelo positivo e vai pelo negativo, você está usando ele como um receptor. Então, ele é menos 80, tá bom? Menos 80. E aqui, Todai, aqui também, né, galera? Está no sentido contrário, vai ser menos I2. E, finalmente, aqui também está no sentido contrário, né? A corrente está indo para a esquerda, a queda de tensão é para a direita. Então, nós vamos ter aqui menos 3 e 2. Terminando, né, o último resistorzinho que sobe aqui, né, pessoal? Que beleza, está subindo, então a tensão é para baixo. Então, menos 10 e 2. A maioria dos alunos param aqui que acha que acabou, mas não acabou. Não, não acabou, Todai. Não acabou, não. Vamos botar um asterisco aqui. Por que não acabou, Todai? Porque todo lado direito também tem o pessoalzinho que é da assim, em toda a direita sempre tem uma galerinha que puxa para a esquerda. E em toda a esquerda, lembra que tem uma galerinha que puxa para a direita. É o pessoal do centrão, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado com esse centrão na hora da prova para não esquecer deles. Então é o seguinte, turma, a corrente 1 ela está descendo. Tá? Se ela está descendo, a tensão está subindo. Então, do ponto de vista da corrente 1, a tensão sobe. Tá vendo? Ela está subindo. Então ela está no mesmo sentido do gerador.
Então, nós vamos somar as duas, tá? Mais 10 e 1, mais 10 e 1. Era o grande pulo do gato do exercício, talvez, essa análise aí, tá bom? Vamos somar, gente. 220 menos 80 dá 140, né, Todai? 10 menos 6, 16. 17 com 3, 20. Com 10, com 10, com 10, espera um pouquinho. 30. 30 menos 32, tá? E o 10 com 10 deu 20, 21. Conclusão. Se eu dividir aqui por 10, a gente corta todos os zeros, nós vamos ficar 14 menos 3 e 2 mais 3 e 1. O que eu vou falar para você fazer agora? Eu vou falar para você substituir a equação 1 dentro da equação 2. Para quê? Que eu vou substituir uma dentro da outra. Quando você substituir uma dentro da outra, você vai conseguir ter os dois valores, tanto de 1 em 1 como de 2, tá? Vou copiar o 14 menos 3 vezes I2. Só que I2 é duas vezes o valor de quem? De I1, mais 2 e 1. Isso aqui é igual a zero, tá bom? Muito bem. 14, a gente pode colocar aqui mesmo, né? Igual. 3 vezes 2 dá 6, né? Não é isso, pessoal? Aqui, ó, ele tem menos 3 vezes 2 e 1, né? Então, 2 vezes 3, 6. Vai dar 6 e 1 aqui. 6 e 1 mais 2 e 1, não é? Opa, dá menos. É melhor fazer devagarinho, né, Todai? Senão você vai ter problema. Não vamos fazer com pressa não, que não vai dar certo, pessoal. Vamos continuar do jeitinho que a gente está fazendo, devagarinho. Então, 14 menos 3 vezes 2 dá 6. Menos 6 e 1, mais 2 e 1. Então, eu vou ficar agora colocando o igual. O que nós vamos ter? Nós vamos ter 14, né? Ó, 14 igual. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 e 1. Isolando o I1, quem que é o I1? 14 dividido por 4 dá 3,5 ampere. Bom, é isso aí. Como o I1 dá 3,5, quem é o I2, Todai? Eu volto na equação 1, né? Ela vai ser duas vezes o I2, que é 3,5. Quanto que é 2 vezes 3,5, gente? 7 ampere. Tá bom? Então tá aqui, ó. I1 3,5 ampere e 2 7 ampere. Fechou? Tranquilo, né? Só substituir uma dentro da outra aí. Ficou meio espremidinho, mas acho que deu para ver que eu quero colocar tudo numa página só aí para você. Muito bem, Todai. E agora? Agora eu tenho que ver o ramo central, galera. O ramo central que é o que ele pede, né? Ele quer saber, então, o que significa o A e o B. Bom, gente, vamos lá. Quem que é a tensão no ramo central? Eu só tenho um gerador. Só tenho o gerador de 220, então mais 220 aqui, tá? Agora, eu tenho as correntes provenientes do lado esquerdo e as correntes provenientes do lado direito, com as suas respectivas tensões, né? Então, olhando na malha esquerda, é o I1. O I1 não está descendo, galera, não está contra o gerador aqui. Então, se o I1 desce, a tensão sobe. Então, vai ser mais 21 menos 21 aqui. Oh, mais 20. Desculpa, vou voltar aqui para você entender melhor. 10 ohm mais 10 ohm está dando 20, tá? Eu já joguei a somatória aqui, que é 20. Como a corrente 1 está descendo, então a tensão sobe. Então vai ser mais 21, tá? Perdão, foi meio rápido aqui, acabou confundindo. Agora, do lado direito, turma, do lado direito a corrente sobe, né? Como a corrente sobe do lado direito, então eu tenho 10 mais 10, eu tenho 20. Só que um 20 que multiplica por quanto? E 2. Como corrente sobe, tensão o quê? Desce. Veja que a tensão está descendo. Então é menos 22. Ok? Bom, 220, coloco o 20 em evidência, que multiplica 3,5 menos 7. 3,5 menos 7 dá menos 3,5. Vezes 20, mais 220. Tá bom? Então, vamos ficar com 220, mais com menos dá menos 70. 220 menos 70 dá 150, né, Todai? Isso mesmo, galera. Tensão de 150. O nosso fofinho aqui vai ganhar, né, o sinalzinho de V. O 4 aqui vai ganhar o sinalzinho de V. E o 8, Todai? Receptor elétrico é qualquer dispositivo que transforma a energia elétrica recebida de uma fonte, que é o gerador,
em uma outra modalidade de energia que não exclusivamente térmica. Gente, se vocês pegarem a definição de receptor no meu slide da minha aula teórica, você vai encontrar isso daqui, tá? Portanto, isso é completamente verdade, tá? Um receptor é sim um dispositivo que transforma a energia elétrica em qualquer outra. Ele pode transformar em térmica, ele pode transformar em cinética, tá? Um liquidificador transforma energia elétrica em cinética. Tudo bem? 16. Vamos com cálculo também para 16. Vamos lá em cima agora, pessoal. Onde que eu coloquei o 16 para vocês ali? O que ele quer? A intensidade das correntes nos ramos, né? Então ele quer o I1, o I2 e o I central. Vamos começar pela mais fácil, que é a I1. A I1 aqui a gente já tinha o valor dela, né, pessoal? A gente já tinha calculado ela aqui, ó. Esse risquinho. Ela é 3,5 ampere, então a I1 é 3,5 ampere. E a I2 a gente calculou também, turma. Quanto que era a I2? A I2 nós calculamos também que era 7 ampere. Então tá fácil, porque já tinha feito o cálculo na 4, né? Quem fez a 4 não vai ter dificuldade na 16. Agora, muito cuidado, pessoal. Como é que fica a corrente central AB? Gente, a corrente central AB, ela vai ser o 7 menos o 3,5, tá? Ela vai ser 3,5. Por que, Todai, que você fez a diferença? Porque uma sobe e a outra desce, tá bom? Então, se uma sobe, a outra desce, é claro que eu vou pegar a maior, né? Pessoal, que é 7, e vou tirar a menor, tá bom? E aí eu vou encontrar um valor de 3,5. Portanto, está completamente errado, porque ele fala que é 5,5, 5,5 e 3,5, né? Não, não está isso não. Então, o que que a gente tem aqui resumindo, turminha? Aqui é falso, né? Vamos colocar um falso aqui para 16. O que a gente tem em resumo é que nós temos aqui, pessoal, a maior parte da corrente, ela é a corrente de 7 amperes, ela é do gerador 2 aqui, né? Do I2, na verdade, né? A corrente I2 ela é a maior parte, tá? Só que ela tem um pedacinho que vem da I1 de 3,5, tá? E ela tem um pedacinho lá da corrente central de 3,5. Então, teoricamente, eu teria 3,5 para a direita, 3,5 subindo, que vai me dar um total de quanto? De 7 aqui na lateral. Tá bom? Então, 3,5 da substituição, mais 3,5, bate a lei de Kirchhoff aqui, né? A soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à corrente que sai do nó. Então, 3,5 mais 3,5 está dando 7. Tá bom? Somando os verdadeiros, eu vou somar 1 mais 4 mais 8, eu vou ter o total de 13, tá bom? Ficou meio comprido, ficou meio longo, 20 minutos, porque é um exercício extremamente complicado, né, pessoal? Bastante complexo para explicar. Depois você pega amanhã, vai rápido, né? Depois que você treina. Mas para explicar passo a passo, ele acaba ficando um pouco longo mesmo. Tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação bem detalhada, tá bom, gente? Em qualquer dúvida, deixe lá no comentário.